Ni hao, pessoas que estão com medo do Xi Jinping começar uma guerra. Tudo bem com vocês? Semana passada, o Xi Jinping estava visitando a divisão de foguetes no norte da China e ele pediu para o exército se preparar para a guerra. E esse é o discurso de Xi Jinping para a divisão de foguetes. Então eles estão falando em chinês e meu chinês não é tão bom assim, né? Mas calma que vai ter inglês daqui a pouco. Então, todos os níveis militares têm que reforçar o treinamento e a sua preparação para a guerra. 要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置，作为中心工作，抓住不放，抓出成效。要坚持领导带头。 E reforçar também treinamento e colocar isso como uma implementação militar efetiva do quê? Vamos ver. 以上率下，坚持实战实训。 É grande, hein? É muita gente. 连战连训，坚持按纲实训。 Ele continua forçando que você tem que treinar mais, porque uma das críticas que existem ao exército chinês, inclusive no React que eu fiz hoje no mundo militar, React que eu fiz ontem, eles falam que a China não tem experiência em guerra, né? A última vez que a China teve enfiada numa guerra foi em 1968, acho, quando eles tentaram invadir o Vietnã, e é isso aí, acabou por isso aí. Então, essa geração nova militares chineses não tem experiência nenhuma em guerra. Então, o que o Xi Jinping está falando, olha, a gente tem que reforçar preparação, treinamento, etc. Tava frio, hein? Lá no norte já tava frio. 野外分会场开训情况，塞外北国千里冰封，陆军某合成旅官兵顶风冒雪展开实弹实装训练。南国港波飞浪卷。 Bom, como vocês podem ver, não tem nada demais, né? Ele não falou nada demais. Mas a mídia ocidental tratou como, nossa, meu Deus, Xi Jinping pede para o exército se preparar para uma guerra. É tipo assim, pedir para os médicos cuidar de paciente, né? Sei lá, veterinário cuidar de animal. Né? Xi Jinping diz para os médicos se preparem para cuidar de pacientes. Né? Xi Jinping pede para os jardineiros se preparem para cortar a grama. É alguma coisa nesse sentido, né? Porque Força Armada serve para isso. Mas sabe o que é interessante? E aí eu fui atrás, que ontem eu não tive tempo, né? Porque eu cheguei em casa, academia, aula de chinês, tal, etc. Eu não tive tempo. Aí eu fui atrás para entender qual que é o contexto disso aí. E olha só que interessante. Em 2017, já tem a mesma manchete. Estejam preparados para o combate. Presidente Xi Jinping avisa os militares. 2017. 2018. Presidente Xi Jinping avisa os militares para se concentrar na preparação para lutar uma guerra. 2019. Xi Jinping avisa os militares para se prepararem para a batalha, estarem prontos para a batalha. 2020. Xi Jinping, presidente chinês Xi Jinping avisa suas tropas para focarem sua preparação para a guerra. 2021. Xi Jinping ordena as forças militares chinesas para estarem preparadas para a guerra a qualquer segundo. 2022. Xi Jinping diz para as Forças Armadas para focar em preparação para a guerra. 2023. Xi Jinping diz aos militares para se prepararem mais, né, para guerra, planejamento de combate, etc. E 2024, essa aqui é a mídia chinesa, né? Xi Jinping pede para as tropas da divisão de mísseis para melhorar, né,
a deterrence, eu não sei como é que fala deterrence em português, e as capacidades de combate. Então, como vocês podem ver, todo ano tem isso, sabe? Não é um negócio assim, nossa, o Xi Jinping está pedindo para os exércitos se prepararem porque vai acontecer alguma coisa. É um discurso normal, que aparentemente acontece todo ano, né? Porque o cara, a gente tem que lembrar que o cara é o presidente do país, é o líder das Forças Armadas, como, né, em qualquer outro país. Então, quando o cara vai fazer um discurso desse, é isso que ele tem que falar mesmo, né? Gente, se preparem para a guerra, né? Reforcem os treinamentos. Até porque, como eu falei, a China não tem experiência de estar enfiada em guerra como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma força armada extremamente experiente porque eles estão literalmente invadindo, sei lá, quantos países ao mesmo tempo, né? Então, é só isso, sabe? É só isso. Não vai rolar invasão, não vai ter isso de, nossa, porque a China está observando a Ucrânia e esse discurso tem a ver com Taiwan, como hoje no Mundo Militar falou ontem, né? É só mais um discurso, como já vem acontecendo desde 2017. E se for procurar para trás, provavelmente vai ter 2016, 2015, talvez tenha a mesma coisa, né? Então não tem nada de absurdo, nada de novo, vocês podem relaxar. Por enquanto, não vai acontecer nada. Ontem, no React hoje do Mundo Militar, o Marcelo falou, né, da questão do que vai acontecer, sanções econômicas na China e tal. Mas a gente tem que lembrar, né, de um ponto bem importante, que, sim, os Estados Unidos não tem papel higiênico se eles meterem sanção na China. E as sanções, elas são muito bonitas no papel, né? Como a gente pode ver o que está acontecendo com a Rússia. A Europa sancionou a Rússia num monte de jeito, menos em gás e petróleo. Porque eles precisam, senão a Europa congela no inverno, né? Assim, eles continuam comprando num volume grande, mas eles compram gás 3 vezes mais caro dos Estados Unidos agora, porque provavelmente os Estados Unidos que explodiram lá a Nord Stream 2, né? Para justamente entrar nessa treta aí e vender mais gás. Então, sabe, aí veio gente me falar, nossa, veio gente que pegou isso aí, e aí pegou alguma teoria da conspiração, acho, sei lá, de que a China ia enviar forças armadas para atacar Israel, caso Israel atacasse o Líbano, porque eles não querem escalar. Gente, não faz sentido isso aí, tá? Não faz sentido. A China vive falando que é a favor da Palestina, juntou aí vários grupos palestinos aqui na China uns 2 meses atrás, para os caras fazerem um acordo e todo mundo unido, e só isso. A China continuou vendendo coisa para Israel. A China nunca parou de comercializar com Israel. O que eu particularmente acho errado e acho um absurdo, né? Considerando tudo que está acontecendo, a gente tem que estar do lado certo da história. E o lado certo não é de um país colonizador safado genocida. Mas não, a China não vai mandar um exército para combater Israel se Israel invadir o Líbano. Quem vai fazer isso, sei lá, o Irã. Sabe? E aí eu tô dando uma de professor Rock, eu tô chutando. Inclusive, vocês deixam like aí, faz favor, vocês não sejam como professor Rock. Eu tô chutando porque, sinceramente, não tem como saber, né? Essas análises elas são muito feitas em questões subjetivas e é difícil a gente enxergar realmente o que vai acontecer. Israel tá bombardeando sei lá quantos países aí, matando funcionário da ONU, matando jornalista e nada acontece, tá? A gente vive nesse mundo hipócrita do Ocidente branco. A China faz exercício militar ao redor de Taiwan, meu Deus, é o fim do mundo, corram para as montanhas, Terceira Guerra Mundial. Estados Unidos continua mandando arma para Israel matar palestino. Israel mata funcionário da ONU, mata jornalista, mata libanês, mata criança. Nada acontece. Nada acontece. Rússia invade a Ucrânia, é uma agressão, meu Deus do céu, russos são bárbaros, o Putin está voltando às suas raízes mongóis, que foi, acho que o The New York Times que falou um negócio desse, que ele estava voltando às raízes mongóis lá do Átila Uno e etc. Israel faz tudo o que faz e nada acontece. Israel tem o direito de se defender. Então, a gente vive nesse mundo. Quando vocês verem essa galera que passa pano para os Estados Unidos, que baba no ovo da política dos Estados Unidos, de olha os pesos e contrapesos da política dos Estados Unidos, isso não existe, tá? Isso não existe. Não existe. O Rock é um que faz isso direto. Direto. Meu Deus, a China tem delegacias ao redor do mundo. Até hoje não tem uma prova disso, não tem.
O FBI tem 160 delegacias ao redor do mundo. Vocês acham que o Rock vai abrir um pio por causa disso? Não vai. Por quê? Por quê? Qual que é o motivo? Qual que é o motivo? Então é esse o mundo que a gente vive, onde um lado branco, genocida, imperialista, colonizador, pode fazer o que quiser, e se alguém questiona isso, que no caso é a China que vem crescendo e vem questionando essa liderança dos Estados Unidos, o status quo, as regras do mundo, rule-based order, eu nunca lembro como é que fala em português. É um absurdo, aí está tudo errado. Aí vem os brasileiros, que não são estadunidenses, só porque estudaram lá, moraram lá, etc., não são estadunidenses, estão lá. Nossa, mano, tem aquela brasileira pegando o McDonald's com o Trump. Não deixa os Estados Unidos virar um Brasil. Meu Deus do céu. Ai, vergonha ali, né? Aí vem esses caras e falam, não, a China tá errada. Certo é os Estados Unidos. Certo é os Estados Unidos, que tem polícia antidroga em mais de 80 países. A polícia normal antidroga dos Estados Unidos está presente em mais de 80 países. Mas a China, que tem uma base militar fora da China, a China, que em teoria tem delegacias secretas, isso é um problemão. Essa é a ameaça do mundo. E aí acho que eu falei isso no React do Mundo Militar, teve essa entrevista com um cara da OTAN, não sei se ele é o atual líder da OTAN, ou é um ex-líder da OTAN, sei lá, e o jornalista fala, né, qual foi a última vez que a China invadiu um país nos últimos 40 anos? E o cara não teve, o cara fala, não teve. Pois é, os Estados Unidos nos últimos 40 anos invadiu 13. Por que a China é uma ameaça, sabe? É o discurso absurdo do Kim Kataguiri falar, não, porque os japoneses eles têm que se defender, porque senão a China vai invadir o Japão. Maluco, a China podia ter invadido o Japão nos últimos 2000 anos e não fez. A China tem motivo de sobra para terraplanar o Japão depois de tudo que eles fizeram aqui na Segunda Guerra Mundial e a China não faz. Poderia fazer e não faz. Podia transformar o Japão numa plantação gigantesca, num estacionamento, assim, planificar o Japão. E não faz. Porque não é interesse. Os chineses nunca tiveram interesse nisso. Eles nunca tiveram interesse em sair colonizando um monte de país. eles tiveram aqui os estados tributários, como Vietnã, como Coreia do Sul. Em parte o Japão nunca aceitou, né? Mas não é... Taiwan não. Tailândia, Camboja, Laos, etc. Mas não era uma colonização como esses países fazem. Os Estados Unidos literalmente invadiram a China. Os Estados Unidos eram o segundo maior vendedor de drogas dentro da China, que eles vendiam ópio. As grandes famílias dos Estados Unidos, as mais ricas, famílias de políticas, começaram traficando o ópio para a China aqui em Guangzhou. E eles foram os primeiros multimilionários dos Estados Unidos. Então é esse mundo que a gente vive. Então quando vocês veem esses caras, professor Rock, e hoje no mundo militar, e aquele outro careca, Marcelo, não sei das quantas, falando essas paradas, vocês têm que entender que eles não estão defendendo o interesse do brasileiro, porque o Brasil não é Ocidente. A gente não é branco. Eu sou branco no Brasil, eu sou branco aqui na China, mas quando a gente vai para a Europa, para os Estados Unidos ou na Austrália, eu não sou branco, eu não sou tratado como branco, eu sou tratado só como um reles latino, do ponto de vista deles. Então a gente tem que entender isso, que a gente não está no mesmo nível de conversa. E a gente não deveria defender eles, né? E não deveria defender os colonizadores safados. Mas é esse mundo que a gente vive. Ao mesmo tempo que a gente vê vídeo de criança sendo morta em Gaza, a gente vê o Rock espalhando aquela mentira do balão espião chinês. Vê o Rock espalhando mentira de, olha, como os russos estão invadindo as nossas redes sociais. Por que o Rock não faz um vídeo explicando como que Israel atacou mais um campo de refugiado e tem vídeo de pessoas sendo queimada viva? Por que ele não faz? Porque não tem interesse. Porque não é do ponto de vista dele. Todo o interesse de Israel, sionismo, etc. Né? É isso que a gente vive. Então, toda essa história da China se preparando para a guerra é mais propaganda, como vocês podem ver. Eu vou deixar os links aqui. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, todo ano tem a mesma história. Teve uma época, até mais ou menos ali abril, acho, que quase toda semana tinha alguma coisa a respeito da China. Aí deu uma parada, porque guerra da Rússia, a invasão da Ucrânia, e aí genocídio palestino, mas de vez em quando volta, sabe? De vez em quando volta. Agora estão falando aí que em Xinjiang eles estão fazendo drone com trabalho forçado. Aí vem os brasileiros e falam, nossa, que absurdo, tem trabalho escravo na China. Porque no Brasil não tem, né? Os caras se preocupam muito com o chinês, não se preocupam com o brasileiro. Porque tem trabalho infantil na China. E no Brasil? Não preocupa, né? Não faz diferença, né? Porque daí é a criança que está ali do lado dele. Não, vocês que escolheram estar nessa situação. Enfim,
é um monte de propaganda. Então, você já fica esperto que o que mais tem é propaganda anti-China por aí. Beleza? Abraço e até a próxima.